vento uivava pela BR-116 como um bicho ferido, carregando cortinas de neve que engoliam tudo em seu caminho. Era final de julho, e a tempestade de inverno tinha descido sobre a Serra Gaúcha sem aviso, transformando a rodovia num cemitério congelado de veículos abandonados. A temperatura tinha despencado para 15 graus abaixo de zero. O ar tinha gosto de gelo e fumaça de diesel, denso e cortante na garganta. Os faróis se tornavam inúteis na escuridão branca, engolidos pela neve que caía de lado, horizontal, furiosa. O ronco de um solitário bitrem cortava o uivo, seu motor se esforçando contra os elementos, como uma fera de metal lutando pela sobrevivência. Atrás daquele volante estava José Zé Rodrigues, um caminhoneiro quarentão, com mãos calejadas e olhos que tinham visto quilômetros demais. Sua jaqueta de flanela surrada pendia frouxa em ombros que tinham emagrecido por anos de refeições em postos de beira de estrada e rodovias solitárias. Zé dirigia carretas havia 28 anos, desde que sua esposa partiu, deixando-o com nada além de estrada e dívidas. A empresa já havia descontado do seu salário 2 vezes neste mês por atrasos nas entregas. Mais um atraso e ele perderia o emprego, seu caminhão, tudo. Uma dor surda latejava em sua lombar. Aquela que nunca vai embora quando você passa a vida sentado numa cabine vibratória, mas apesar de tudo, Zé Rodrigues ainda parava para ajudar as pessoas. Era a única coisa que seu pai lhe ensinara que tinha ficado. Você ajuda os outros quando eles precisam. Não importa o que isso custe a você. Antes de seguirmos adiante, se você acredita na gentileza, nas segundas chances e em defender o que é certo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta nos lembram que a humanidade ainda existe em cada canto do mundo, mesmo nas tempestades mais frias. Zé estava atravessando o trecho mais perigoso da serra quando ele viu uma forma escura no acostamento, semi-enterrada na neve. A princípio ele pensou que era lixo, talvez um pedaço de pneu estourado ou equipamento de estrada. Mas quando seus faróis varreram aquilo, ele percebeu que era uma moto grande, caída de lado como um soldado ferido. E ao lado dela, jogado contra um guardrail, estava um homem. Zé pisou nos freios com cuidado, sentindo a carreta balançar atrás dele. Cada instinto em seu corpo gritava para continuar. Ele já estava 3 horas atrasado. Parar ali poderia custar-lhe tudo. Mas então, ele viu o homem se mover levemente. Um tremor que dizia a Zé que ele ainda estava vivo. O caminhoneiro parou e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento. Ele desceu da cabine e caminhou com dificuldade pela neve até a figura. O homem era enorme, braços como troncos de árvores, com uma barba grossa coberta de gelo. Seu colete de couro era visível sob uma jaqueta inadequada e mesmo através da neve, Zé podia ver os emblemas, vermelho e branco. Águias da estrada, a caveira da morte sorrindo para ele do couro. Zé deveria ter dado a volta ali mesmo. Todos sabiam o que aqueles emblemas significavam, mas algo nos olhos do motoqueiro o paralisou. Não era raiva, não era ameaça, era desespero. O olhar de um homem que tinha aceitado que iria morrer sozinho na neve. O nome do águia da estrada era Valdemar Val Rocha. Ele estava viajando pelo país para o funeral de sua mãe quando a tempestade o pegou de surpresa. Sua moto atingiu o gelo, caiu com força, e agora ele não conseguia sentir suas pernas. A hipotermia estava se instalando rapidamente. Ele estava ali por quase 2 horas. Zé não hesitou.
Ele meio carregou, meio arrastou o enorme motoqueiro de volta para sua cabine, sentindo seus próprios músculos gritarem em protesto. Ele ligou o aquecedor no máximo, envolveu Val em cada cobertor que tinha e despejou café quente de sua garrafa térmica na garganta do homem. Por 2 horas, Zé ficou ali enquanto a tempestade rugia lá fora, esfregando as mãos de Val para manter o sangue circulando, falando com ele para mantê-lo consciente. Ele perdeu sua janela de entrega completamente. Valdemar Rocha olhou para Zé com olhos que tinham visto coisas que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. Ele examinou o rosto do caminhoneiro, procurando uma pegadinha, um golpe, algum interesse. Mas ele não encontrou nada. Apenas um velho cansado que tinha arriscado tudo para ajudar um estranho que o mundo o tinha ensinado a temer. Val murmurou através de lábios congelados que Zé era um cara raro. Ele prometeu que Zé o veria de novo. Zé sorriu tristemente e disse que não estava procurando nada em troca. Ele apenas fez o que qualquer um deveria fazer. Uma semana se passou. Zé foi demitido, como ele já esperava, 28 anos atrás do volante. Terminaram com um aviso de demissão e um aperto de mão. Ele estava limpando seu armário no terminal de caminhões quando ouviu um som que começou como um estrondo distante, crescendo mais alto, mais profundo, até sacudir as janelas. Ele saiu e congelou. O estacionamento estava se enchendo de motos. Motos grandes, cromados brilhando no sol de inverno. 10, 20, 50. Elas continuavam chegando, um rio infinito de couro e aço, até Zé contar mais de 200 motos cercando o terminal. Emblemas vermelhos e brancos flamejavam como bandeiras em cada colete. Os outros trabalhadores tinham parado para olhar, alguns recuando com medo. Zé sentiu seu coração martelar no peito. Seu primeiro pensamento foi que ele estava em apuros, que de alguma forma ele tinha ofendido o clube por ajudar um dos seus. Mas então ele viu o próprio Valdemar Rocha desmontar de uma moto estradeira preta impecável e caminhar em direção a ele, seu mancar completamente desaparecido. A voz de Val cortou o ronco dos motores em marcha lenta. Ele disse que Zé tinha salvado sua vida quando ninguém mais pararia, que sua família não se esquece de dívidas como essa, e eles nunca abandonam alguém que se levantou quando importava. O que aconteceu a seguir se tornaria lenda naquele terminal. 50 águias da estrada se espalharam pelo pátio e começaram a trabalhar. Alguns foram para o antigo caminhão de Zé, aquele que a empresa ainda não havia reatribuído, e começaram a dar-lhe uma revisão completa: pneus novos, mangueiras de freio novas, regulagem do motor. Outros desapareceram no escritório do terminal, onde Zé mais tarde descobriria que eles tiveram uma conversa bem direta com a gerência sobre demissão injusta. Um grupo de mulheres do clube chegou com sacolas de comida, jaquetas quentes e suprimentos. Alguém já tinha ido ao apartamento de Zé e pago seu aluguel pelos próximos 6 meses. Um mecânico estava trabalhando em seu caminhão pessoal, que mal estava funcionando há meses. Val caminhou até Zé carregando um envelope. Ele o pressionou nas mãos do caminhoneiro e disse para ele não abrir ainda. Zé tentou recusar, sua voz tremendo enquanto ele dizia que não podia aceitar nada. Ele tinha apenas feito o que era certo. Val balançou a cabeça lentamente. Ele disse que Zé já tinha pago. Mais do que ele sabia. Que quando alguém dá tudo para ajudar um estranho, esse é o tipo de pessoa que o mundo precisa de mais. E eles cuidam dos seus. José Zé Rodrigues abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro, um cheque administrativo de R$75 mil, suficiente para comprar seu próprio caminhão, suficiente para recomeçar do zero. Lágrimas escorreram pelo seu rosto marcado pelo tempo, enquanto ele olhava para o mar de figuras vestidas de couro ao seu redor. Mas Valdemar Val Rocha não havia terminado.
Ele disse que havia mais uma coisa, que a partir daquele momento, Zé teria passagem livre e proteção em qualquer estrada do Brasil. Que se alguém algum dia lhe causasse problemas, bastava mencionar Val Rocha e a Tempestade Gaúcha. Eles saberiam. O presidente do motoclube colocou a mão no ombro de Zé e disse algo que o velho caminhoneiro jamais esqueceria. Ele disse que família nem sempre é sangue. Às vezes, é o estranho que para na tempestade para te ajudar. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras: a tempestade revela a alma. Para mostrar que você está ao lado de Zé, porque às vezes, o menor ato de bondade, dado nos momentos mais sombrios, pode iluminar o mundo inteiro. E se essa história tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, o que você dá ao mundo tem uma maneira de encontrar o caminho de volta para você, mesmo quando você menos espera, mesmo na mais fria tempestade, mesmo na estrada mais solitária. José Rodrigues ainda dirige pelas rodovias hoje, mas agora ele dirige seu próprio caminhão. E toda vez que ele vê uma moto grande na estrada, ele faz um aceno de cabeça, sabendo que em algum lugar por aí, 250 membros das Águias da Estrada estão acenando de volta.